A intenção, né, da gente ter falado a semana passada é justamente trazer a consciência, né, de quem nós somos. Cara, estou amando, né, porque realmente é o que está acontecendo. Cada um, né, de nós está se apercebendo, né, quem nós somos em Cristo Jesus, tá? E é muito forte, porque realmente é o que foi falado aí, né? A criação geme com expectativa na manifestação dos filhos, para que este se manifeste e a liberte do cativeiro, da corrupção que nós mesmos a colocamos, tá? E a gente está com essa consciência viva cada vez mais, né? Porque são anos que a gente está falando e são anos que a gente está escutando, né? Porque aquele que fala, escuta também, e aquele que escuta, fala, entende? Então não tem ninguém maior nem menor, tá? O que nós somos a plenitude da manifestação de Cristo Jesus sobre a face da terra. E a questão de transparecer a arrogância, né? Evidentemente que isso nós temos que tirar da gente, porque eu vou dar um exemplo aqui, né, do profeta Ezequiel, né, o cuidado que ele teve, né, e queria até ler com vocês aqui, né, Ezequiel 37:1, tá? Se vocês puderem pegar a Bíblia aí de vocês, que é importante. O escutar é bom, mas o ler com os olhos também e a mente é melhor ainda, que reforça, né? É um duplo canal de bênçãos. Tá. Posso ler? Uhum. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos ao espírito e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Pessoal, o mapa da mina está aqui, né? Quando eu falei que eu não queria parecer arrogante aos olhos de vocês, né? Porque o mapa da mina, eu tô pegando ele, estou justamente caminhando, né, o passo a passo daquilo que é a orientação de Cristo Jesus para nós nesse momento. Para nós que somos o quê? Coparticipantes da sua natureza. Nós estamos discernindo o corpo e discernindo a nossa coparticipação nesse corpo multimembrado, tá? Agora, olha bem o critério do profeta Ezequiel aqui, né? Primeiro que ele estava lá junto com o Senhor e a mão do Senhor levou ele, né, no meio daquele vale, né? E provocantemente, Iave o provocou, né? E deu uma cutucada assim em Ezequiel. E aí, Ezequiel, né, esses ossos secos aí pode reviver, né? Ele foi ou não foi a cutucada de Deus com Ezequiel? Para mim foi claramente uma provocação, né?
E olha bem a sabedoria de Ezequiel naquela resposta dele, né? Senhor Deus, tu o sabes. Agora, evidentemente que ele sabia que, por uma palavra de Deus, aqueles ossos poderiam reviver, né? E, ao mesmo tempo, Deus também sabia que, se ele falasse uma palavra, aqueles ossos também iriam reviver. Mas olha bem o que Deus falou. Profetiza, Ezequiel, profetiza, diga a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Percebe o detalhe? Então, é muito forte essa situação, né? Primeiro, nós temos que ser sabedores dos acontecimentos divinos. Primeira sabedoria, todo poder emana dele, toda autoridade emana dele, todo senhorio é dele, tudo é por ele, para ele e para a honra e glória dele. Tá certo? Então, realmente não tem nenhuma, não tem nenhuma manifestação humana quando a gente fala, né, que é tudo por ele. Né? Então, mas o interessante é que ele usou o profeta. Da mesma maneira que ele poderia agora estabelecer a perfeita vontade dele por uma palavra declarada. Mas ele chega e perante, né, um organismo que diz pertencente ao corpo de Cristo, ele vai e cutuca. E aí, ó, vocês estão satisfeitos com esse país de vocês? Vocês estão satisfeitos aí com tudo que vocês estão vivendo? Vocês estão satisfeitos com o emprego, com essa situação? Vocês estão satisfeitos com essa dependência, né, do sistema babilônico, que vocês estão ainda dependentes? E aí? E aí, Anselmo, você está satisfeito? E aí, Paulão, está satisfeito? Manel, você está satisfeito? Deus está provocando cada um de nós. E há anos que eu percebi claramente que eu estou recebendo essa provocação divina e está me chacoalhando. Realmente é um chacoalhar, né? Primeiro dos meus ossos, entendeu? Porque sem a energia divina em mim, eu não tenho nem sustentação para poder eu me manter, né? E então, os primeiros ossos que reviveram foram os meus próprios ossos, né? E eu tenho visto crescimento em minha vida por causa de quê? E aí, você está satisfeito com a tua estatura? Eu falei, claro que não. Então, profetiza sobre a tua vida. E eu tenho profetizado, né? O que é profetizar? Você falar aquilo que Deus já estabeleceu, para que principados e potestades escutem, né? Porque eles creem em Deus. E na hora que eles crerem, né, na palavra de que eu sou um filho do Altíssimo, eles me enxerguem como tal. E aí, quando eles tentarem revidar alguma coisa sobre mim, o Pai sabe que em mim não tem sustento algum. Então, o Pai sabe que se ele me ordenou profetizar, ele sabe muito bem que também ele vai ter que fazer com que aquilo que intentarem contra o meu ser não prospere. Bom, essa foi a primeira, como diz, primeira profetizada, né, que eu dei, vamos colocar assim. E, evidentemente, que ano após ano, né, eu tenho visto claramente que, primeiro, né, eu sei certinho quem é que manda, né? Eu sei certinho quem é que tem a autoridade, quem é que tem o poder, quem que é o poderoso nessa situação todinha, tá? E é a ele que eu me submeto. Agora, quando ele fala, Ronaldo, profetiza, gente, eu tenho que obedecer, entende? Então, eu acho que eu dei uma chacoalhada semana passada em nossas vidas, tá? Porque o que é isso? Cara, tá claro para nós o que é que tem que ser feito. E se você não profetizar, minha irmã, se você não profetizar, meu irmão, não vai se estabelecer, entendeu? Que não adianta, né, o Manel achar que vai entrar sozinho, que ele não vai entrar sozinho. Não adianta eu pensar, oh, mas caramba, eu profetizei, falei, aconteci, não sei o que, mas não entro. Por quê? Sozinho eu não vou entrar, entende? E eu também não quero falar para vocês que eu estou em compasso de espera. Não, eu não estou em compasso de espera. Eu estou em compasso de trabalho, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou profetizando, eu estou declarando, eu estou sendo um com o Pai nesse momento. E o Pai tem me cutucado há anos nesse aspecto, né, de nós realmente deixarmos, né, porque pensa bem, imagina, né, o Ezequiel lá, quando ele começou a profetizar,
e os ossos começaram a ranger e fazer barulho e tudo mais lá. Cara, deve ter sido tremenda a visão que ele teve lá, tá? E olha, eu tenho falado muito fortemente para vocês, né, de experiências, de declarar a palavra do Pai e essa palavra se estabelecer por uma questão de necessidade, por uma questão minha, né, necessidade minha. E depois disso é que eu aprendi, né, a ver a bênção divina em minha vida, segundo a perfeita vontade dele em minha vida, percebe? É dele, é por ele, é para a honra e glória dele, tá? Eu comecei a perceber que a coisa pode se expandir, né? E vocês também têm a experiência particular de vocês. Eu não estou falando nada de novidade para vocês. Cada um aqui tem história para contar. Cada um aqui tem realmente uma experiência profunda com Cristo Jesus, tá? E eu não estou falando, né? Eu estou partindo da minha experiência particular, lembrando vocês da experiência particular de vocês e incitando a cada um, né, a termos agora uma experiência conjunta, uma experiência coletiva, porque aí a palavra profetizada é muito mais forte. Porque o momento hoje não é de um profeta, o momento de hoje não é de uma profetisa. O momento de hoje é de um corpo profético, tá? Porque é o corpo de Cristo profetizando. Consequentemente, a ação hoje da palavra divina, né, falada e profetizada, é muito mais intensa, tá certo? Nós não estamos mudando, né, o lugar onde eu vou trabalhar, né, para parar de chover. Nós não estamos junto com o Manel lá profetizando sobre pilar para poder parar de chover somente, entendeu? Nós estamos muito além disso. Nós estamos falando sobre a experiência de profetizar segundo o Espírito do Senhor que habita em nós, porque é Ele que está nos ordenando profetizar, e sendo coparticipantes da manifestação da perfeita vontade dele sobre a face da terra. Caramba, é muito intenso isso. Percebe? A gente está vendo o que nós estamos buscando há anos, tá certo? Nós estamos vendo claramente essa situação, certo? E, Sr. Irmani, você não tem limitação nenhuma, não. Você também vê claramente o que o Pai está fazendo, tá bom? Estamos juntos nessa situação, meu irmão. Tá? Porque é os olhos da fé que nós estamos exercitando aqui agora. Nós enxergamos o que nós buscamos nesses anos todos aí. O que acontece? O cara lá, Ezequiel, era um caboclo determinado, né? Primeira coisa, com muita sabedoria, né? Eu passando por Brasília também, eu fui com muita sabedoria. Pai, eu tô aqui, né? Devo falar alguma coisa? Não devo falar? Devo profetizar alguma coisa? Não devo, né? Quando vê, né? Antes de chegar em Brasília, né? Faltando uns 20 quilômetros aí, né? É como se descesse um fogo do céu. Aquilo vai queimando, vai consumindo a gente por dentro, vai se intensificando, né? Eu peguei lá, bem, olha aí para mim no Google aí, né? Onde é que é a Praça dos Três Poderes, que eu quero passar no meio daquele arraial do inimigo ali, eu quero profetizar, quero declarar, entendeu? Agora, evidentemente, gente, que eu não estou sozinho ali. Evidentemente que, né? Os irmãos e as irmãs que estão ali em Brasília, né? Eles não têm um discernimento de quem é o Ronaldo, tá certo? Mas eles têm um discernimento de participação do corpo multimembrado de Cristo. E é esse exercício corporificado da profecia de Cristo Jesus sobre a face da terra que nós estamos exercitando. O que eu fiz semana passada foi somente o seguinte: olha, você é um profeta, você é uma profetisa, fala a palavra de Cristo Jesus. Fala. Esse é o momento de unidade. Nós temos que gerar nas pessoas o desejo pela justiça divina, o desejo pela manifestação da natureza de Cristo. Nós temos que fazer isso para o pessoal. O pessoal está, não, eu não gosto do Bolsonaro porque ele não sei o quê. Bom,
aquele detalhe. Eu não estou vendo o Bolsonaro, e eu estou que nem vaca para os filhos dele. Se os filhos fizeram alguma falcatrua, se não fizeram, é problema dos filhos dele com a justiça, entendeu? Eu somente o seguinte, o que eu tenho falado, bem claro, é uma coisa. Eu tenho declarado que sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Vê se há algum caminho mau. Guia-me pelo teu caminho eterno. Então, eu tenho feito dessa forma. Por quê? Eu sei certinho quem é o Ronaldo. O Ronaldo ainda está trabalhando com a sua sistemática corruptível. Entende? Por fé, eu falo que eu não sou mais um ser corrupto. Mas se eu amanhã peco, eu me lembro de que eu ainda tenho, né, um exercício de fé incompleto. Porque a plenitude da divindade ainda não habita em mim. Porque se habitasse em mim em plenitude, eu não estaria pecando. Mas uma coisa é certa, eu estou determinado a ser pleno em Cristo Jesus. Estou determinado que a plenitude de Cristo também habite em mim. Mas agora falta-me um outro contexto que eu estou aprendendo a trabalhar, que é o contexto do corpo de Cristo, multimembrado. Entendeu? E é nesse contexto que a plenitude da divindade vai se manifestar em nós. Entende? O DNA de Cristo vai se completar em nosso DNA. O que acontece? Então, nós estamos praticando. Então, nós não somos melhores nem piores, né? Não somos melhores do que ninguém, nem piores do que alguém, né? Nós estamos simplesmente na mesma estatura, tá? Nós estamos buscando a estatura plena de Cristo Jesus. E isso só se faz com uma revelação, né? Primeiro, uma revelação de si mesmo, e depois uma revelação de pertencimento a esse organismo que nós declaramos que é um organismo do corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. Dessa igreja interativa aí do Zap, né? O Santo Zap, que a gente está fazendo, usando, né? E as coisas estão se estabelecendo. Entende? Então, o que nós fizemos semana passada foi justamente isso aí. E, evidentemente, que outras pessoas falaram, evidentemente que, né, eu falei para o Paulo que eu queria escutar, mas acabei não escutando nada. Mas eu preciso de uma reciclagem, eu preciso de escutar de novo cada uma dessas palavras, preciso de escutar cada um de vocês, é importantíssimo, né? Por isso que eu falo, né? Gente, fala, porque eu quero escutar, tá? É importantíssimo, né, que haja cada vez mais participação de todos, tá? Porque a gente não está sozinho nessa situação. Afinal de contas, se o organismo é de 100 pessoas e nós só estamos com 15, e desses 15, só 5 que falam, entendeu? Fica estranho, porque primeiro os outros 10 também tem que falar, porque os outros 10 também são profetizas, são profetas, tá? Então, o osso que é o Ronaldo, falta às vezes um tendão, que é, por exemplo, a Emília, para poder dar sustentáculo, né? Também na minha vida, não é dar sustentáculo somente na vida do amor da vida dela, não. Tá certo? Porque, afinal de contas, o amor da vida dela não pode ser o Anselmo, tem que ser Cristo Jesus. Então, na hora que for Cristo Jesus, aí sim, ela pode se dedicar totalmente ao amor da vida dela, que é Cristo. O que acontece? A gente está... Nós estamos com uma interdependência, percebe? Nós dependemos uns dos outros. Nós temos que funcionar, né, como está escrito lá, com a justa cooperação entre as partes. Nesse justo funcionamento, o que é justo? Bem pertinho um do outro, bem certinho, não tem folga, não tem nada, não tem brecha, né? Lembra do demônio lá das brechas? Alguém sabe do nome dele? Vou relembrá-los, viu? Baal Peor. Então, ele é o Deus que ataca pelas brechas, né? Então, se houver brechas entre nós, vai entrar ataques. Entendeu? Por isso que é justa cooperação entre as partes. Porque na justo, é bem pertinho, não existe brecha, tá certo?
Ou então você pode também pensar o seguinte, é na justiça divina também, pode pensar assim, tá certo? Tá tudo bem, do mesmo jeito, ok? É importante que a gente tenha claramente o discernimento dos acontecimentos. E nesse momento, nós estamos falando da questão da não dependência do sistema babilônico, né? Primeira coisa, a gente está sendo levado a profetizar a queda da Babilônia, ok? Mas, por favor, não profetizem ainda não, porque eu ainda estou no sistema babilônico. Se a Babilônia cair, ela vai cair em cima da gente, daqueles que ainda estão dependentes do sistema babilônico. Percebe? Então, nós temos que, com sabedoria, saber o momento exato de profetizar nisso. Aí nós temos que lembrar, né, que antes dessa profecia da queda da Babilônia, tem uma outra profecia, que um profeta chegou e falou, sai dela, povo meu. Né? Houve uma profecia, saia do sistema babilônico. Tá ok? A gente tem que fazer as coisas com sabedoria, né, o que está acontecendo. Então, por enquanto, hoje, né, nós dependemos. Hoje nós ainda não temos o controle total das nossas vidas, né? Hoje nós dependemos de uma concorrência, por exemplo, de um teleférico. Hoje nós temos que vender algum equipamento. Hoje nós temos que andar, porque se não entrar recursos, não tem como pagar as contas, entendeu? Então, hoje nós fazemos agora. Agora, imaginem, né? Eu sonho com um dia em que nós tenhamos a energia monetária para, né, orar e Deus nos levar. Olha, façamos, né? Tá vendo aí a cidade de Garanhuns? Né? Profetiza aí, Paulo, Rejane e todos os irmãos aí que pertinho de Garanhuns, para que haja um teleférico em Garanhuns. Se Deus nos levar a isso, e nós tivermos recursos para bancar um teleférico desses, e esse teleférico vir a ser concretizado, e a renda desse teleférico pertencer a nós como concessionários, que nem é em São Vicente, que nem é em Atibaia, que nem é em Aracaju, então a gente começa a não depender mais do sistema babilônico. Agora, para isso, o que acontece? Para isso tem um tantão de situações que nós, com sabedoria, estamos gerando. Tá? Isso, né, a gente precisa de... Como é que o agricultor faz? Né? Ele pega, escolhe um terreno. Né? Naquela época escolhia-se terreno fértil. Hoje escolhe-se terreno que dá sustentáculo à planta, porque a fertilidade, né, vai vindo adubo, vai vir da água, vai vir de todas as outras situações. Né? Então, hoje você tem que ter, né, uma boa semente e você tem que ter um útero para você plantar aquela semente, né? Vamos chamar a terra de útero, tá certo? Aí aquela semente germina, prospera, floresce e frutifica. Então tem uma sequência óbvia, né? Então, o que eu, como empresário, pensei? Bom, primeira coisa, nós temos que ter um útero para poder gerar esses teleféricos, porque não vai sair do nada, entendeu? Se Deus me deu sabedoria como engenheiro para poder chegar e fazer as peças, né? Deus não vai me dar, profetiza para que haja ligação de cantoneira com cantoneira, de parafuso com cantoneira, com não sei o que enrola e cobre no motor para poder, entendeu? Não tem necessidade disso. Nós temos capacidade, Deus nos capacitou para poder chegar e saber o que nós temos que fazer. Agora, o que é isso? Se eu não fizer uma geração de um local propício para se gerar teleféricos, entende? Não tem como funcionar. Então, não adianta ter uma boa semente, né? Não adianta ter recursos, por exemplo, se eu não tiver lugar para poder fabricar. Então, hoje, a nossa luta aqui em Varginha está sendo justamente em gerar esse útero, em gerar essa condição. Porque quando Deus falar que é para fazer teleférico, ele não vai falar para fazer um teleférico. Ele vai falar para fazer 10 teleféricos, 20 teleféricos. Ou nós não estamos crendo em milagres? Estou falando daquilo que é a minha seara, onde eu tenho plantado, né, as coisas. Né? E tem irmãos que estão junto comigo nisso, percebe?
E tem espaço para outros irmãos que também, né, em Cristo Jesus, tenham uma palavra para estarem junto com a gente. Tá certo? Então tem espaço para um tantão de situações. Querendo ou não, né, a Rejane do Paulo está lá com uma colaboradora nessa situação todinha. Né? Tá lá tomando conta para nós lá do Telefé de Aracaju, o Paulo também, né, administrando. Então, querendo ou não, eles foram forçados, né, a estar junto com a gente. Mas eu penso que esse esforço não foi um esforço carnal. Foi Deus dirigindo para que eles estivessem junto com a gente. Tá? E graças a ele, graças a Rejane, graças à família deles, né, a gente teve, lá atrás, uma semente que foi plantada na gente, né, quando eles acreditaram no Telefé de São Vicente, né, que lá foi uma semente que plantaram, né? E o útero foi o Paulo, o Manel, o Helder e eu, né, que geramos aquele empreendimento. Mas se não fosse, né, o desprendimento daqueles sócios, não teria prosperado. O que é isso que eu estou falando, gente? Estou falando para vocês os acontecimentos que pautam a minha vida, porque onde Deus está nos levando hoje, né, na minha área, por exemplo, é muito mais do que o Telefé de São Vicente. Agora, tudo isso aí é para poder o quê? Para que esse e essas pessoas que estão comigo comprometidas, né, não é envolvidas não, comprometidas nesse útero, vamos colocar assim, sejam geradoras de bênção. Porque cada Telefé que começa a funcionar, primeiro tem lá 8, 10 pessoas diretamente abençoadas, né, os funcionários. Segundo, tem várias pessoas indiretamente abençoadas. Terceiro, tem vários usuários que andando no teleférico se sentem abençoados. Porque nós também profetizamos, né, sobre todos os funcionários em primeiro lugar, né, os indiretos em segundo lugar e sobre os usuários em terceiro lugar. Por quê? Nós queremos que eles sintam uma presença divina naquilo que a gente faz. Tá? Então não adianta a gente falar que a gente faz teleférico. Eu não quero saber que o pessoal me reconhece como fabricante de teleférico. Eu quero que o pessoal me reconheça como ministro de Cristo. Porque aquilo que eu faço, Cristo está naquilo lá. O nome dele está sendo honrado e glorificado naquilo lá. E aquela ação, aquele patrimônio, aquele empreendimento, entendeu? Tem Cristo. E é por Cristo. É para Cristo. E é para a honra e glória de Cristo. Percebe? Então, isso para mim, né, pelo menos no meu contexto, tá, meus irmãos? De novo, sem transparência de arrogância, tá? Por que eu estou falando isso aí? Porque você também tem que achar o teu útero, entendeu? Porque a boa semente está sendo gerada, está sendo falada em vocês, para vocês. Então, o útero, né, que você vai gerar em Cristo Jesus, o fruto da tua libertação do sistema babilônico. Bom, pessoal, o que nós estamos falando, tá? Se você sente que o teu útero também é estar junto com a gente nos teleféricos, também o pai vai dirigir. Se você sente que o teu útero ainda não foi gerado, né, então comece a orar para poder gerar. Profetiza, né, declare a palavra, porque vai acontecer. Com certeza o pai vai te libertar do sistema babilônico. Com certeza, verdadeiramente, você será livre em Cristo Jesus. Então você não vai ter dependência do sistema babilônico para o teu sustento, não vai. O teu sustento pertence a Cristo Jesus e ele vai te dar o teu sustento em plenitude, tá certo? Por quê? Porque ele te gerou como um copo de bênção para o mundo. Mas lembre-se, tá? Jamais você vai pegar o teu copo e virar o teu copo para baixo, tá? Porque o teu copo só vai ser bênção quando ele transbordar, ou seja, a tua medida de necessidade, tá, vai estar sempre cheio. Então, se a tua dependência hoje do sistema babilônico ainda não te permite ter plenitude, ter o transbordar da tua medida de necessidade, então você precisa de gerar em Cristo Jesus esse primeiro passo, tá certo? Porque Deus te levantou para ser bênção
e bênção em plenitude para o mundo. Entendeu? Então, é um regozijo quando Davi chegou e agradecendo num dos salmos lá, Pai, o meu cálice transborda. Que, traduzindo, a medida dele estava cheia e Deus continuava derramando a bênção, porque a bênção tinha que vir através de Davi quando ele começasse a transbordar. Então, o Pai te levantou para isso, minha irmã. O Pai te levantou para isso, meu irmão. Ou seja, o teu copo vai estar sempre cheio, a tua medida de necessidade vai estar sempre suprida. E o que transbordar não te pertence. Mas Deus, é muita coisa. Não te pertence. Aquilo lá é para abençoar irmãos e irmãs, para poder ajudá-los a saírem do sistema babilônico. Aí sim, nós vamos poder chegar. Pai, é a hora, né? Lembra lá dos anjos, lá quando estava lá o Ló, né? Na cidade, e Abraão, né? Abraão mesmo, né? Abraão e Ló, não é isso? Então, estava lá Abraão e Abraão intercedendo, né? Porque Deus ia julgar aquela cidade, né? E ele falou, enquanto, né? Aí ele chegou até 2, né? Enquanto, né? Se tiver 2 justos, o senhor vai consumir a cidade? Não. Se tiver 2 justos, não vou consumir a cidade. Aí ele lembrou que só tinha um, né? Então ele pediu permissão para Deus para chegar lá e falar: Jó, sai daí correndo. Deixa tudo. Vai embora, porque o Deus que nós servimos vai queimar essa cidade. Tamanha impiedade que habita nela. Percebe? Então, é o que Deus está falando para a gente também. Enquanto nós não retirarmos o último justo do sistema que ainda nos consome, tá? Que é o sistema babilônico, que está escrito lá que ele se alimenta do sangue dos justos, tá? Enquanto nós não tirarmos, nós não podemos profetizar a queda da Babilônia. Vai cair em cima de um justo. E quem somos nós para poder falar, não, agora pode, agora não pode? Não, pode falar, não, entendeu? Então, nós temos que ter sabedoria para poder ver o que está acontecendo. O que acontece, meus irmãos? Tá fluindo, né, uma situação, né, de funcionamento em plenitude. A gente está acontecendo, caramba, que coisa boa, né? Começar a reunião do jeito que nós começamos hoje. Ou seja, tá todo mundo incomodado, né, com essa situação, porque não é que o Ronaldo está incomodando, não, a palavra está incomodando a gente. A palavra está dando a motivação para a gente estar realmente onde nós deveríamos estar. Percebe? Então, está acontecendo. Então, está escrito lá bem claro. É Deus quem realiza tanto o querer quanto o realizar na pessoa. É Deus que coloca, né? E é importante que a gente ande ande em coerência, percebe? Se ele colocou um querer na tua vida, se ele colocou uma visão na tua vida, aquilo pode acontecer na tua vida, percebe? E eu tenho orado muito claramente, Pai, o Senhor colocou o querer, agora me dê força para que eu faça a realização desse querer em ti, né? Sempre nele. É ele que coloca tanto o querer quanto o realizar, entendeu? Então, o que nós fizemos semana passada é bem claro. Pessoal, cada um de nós queremos. O que nós precisamos fazer agora é realizar. Mas Deus já nos deu a condição, já cutucou você. Anselmo, profetiza. Sormani, você está querendo, profetiza a tua libertação. Né? E depois que você libertar, profetiza a libertação dos teus irmãos, das tuas irmãs. Profetiza, entendeu? Seja a boca de Cristo sobre a face da terra. O Pai não vai falar nada. Não vai. Cristo Jesus, o nosso irmão, não vai falar nada. Primeiro, ele vai revelar os seus santos os profetas. Nós somos esses caras. Segundo, ele vai dar o querer para nós fazermos. Então, profetiza, é o que Deus está falando para nós hoje. Cada vez mais, entende? Então, o que está acontecendo no país é fruto das profecias que vieram através de nós. Que nem nossa ação, né? Profecias são de Cristo, tá? Essas coisas que estão se estabelecendo, tá certo? É porque nós estamos declarando, entende?
Então, intensifique agora em unidade de fé. Intensifique nessa situação de você discernir o corpo de Cristo e saber que você é participante desse corpo multimembrado. E é nesse corpo multimembrado que nós estamos profetizando agora. Então, nada vos será impossível. Só que eu vou colocar eu também no meio. Nada nos será impossível. Percebe? Porque é Cristo em nós realizando essa obra. Já não é mais esperança, tá? É Cristo em nós, de fato. E nós estamos vendo, né? E vendo, nós somos transformados conforme Ele é. Então, já não é mais eu quem falo. É Cristo que fala através de mim. Né? É isso que está acontecendo. Percebe? Então, é nessa bênção que eu declaro cada um de nós abençoado nessa comunhão com Cristo Jesus, intensificando a nossa unidade de fé com Cristo Jesus, né? Que realmente nós possamos ser a plenitude da divindade expressada sobre a face do mundo, diante de todas as autoridades babilônicas que existem no mundo. E importa que eles nos reconheçam como esses verdadeiros ministros de Cristo. E isso está acontecendo, porque as coisas, ninguém entende por que é que o Bolsonaro não cai. Porque espiritualmente o Pai está no comando. Ninguém entende por que a facada não matou, porque Deus está no comando. Ninguém entende como é que passou a reforma da Previdência, porque Deus está no comando. Entendeu? Então, várias e várias ações desse governo, ninguém entende. Agora, nós que temos o Espírito de Cristo Jesus, o Espírito do Cristo, o Filho do Deus vivo, nós sabemos o que está acontecendo. Somos entendedores. Mais ainda, somos os propagadores da perfeita vontade de Cristo Jesus sobre a face da terra. E é nesse exercício de fé que eu quero, mais uma vez, né, declarar a bênção sobre cada um de nós. A nossa mente enxerga o que nós estamos buscando há anos. Os nossos olhos veem, né? O nosso coração está cheio desse desejo, tá certo? As nossas mãos são habilitadas para realizar a perfeita vontade do Pai. A nossa garganta é liberada para profetizar, porque tudo foi estabelecido pelo poder da palavra declarada. Então, nós estamos agora estabelecendo o reino do Cristo, Filho do Deus vivo, pela verbalização, né? Como está escrito lá, tem uma palavra que é uma espada que sai da nossa boca, né? Que é a palavra de Cristo. E essa espada está separando juntas e medulas, né? Espírito da alma, piedade da impiedade, né? Está separando tudo isso aí para poder o quê? Realmente o joio do trigo, ou o trigo do joio, se você quiser falar também de uma outra maneira, tá certo? Não interessa do jeito que está acontecendo, mas interessa o seguinte: a perfeita vontade de Cristo Jesus sobre a face da terra está se estabelecendo. Porque você está falando, minha irmã, você está profetizando, meu irmão. É por isso que está acontecendo. Amém?